Você está no canal Eduardo Medeiros e a semana que terminou pode ter deixado uma mensagem muito mais importante do que parece à primeira vista. Enquanto boa parte da imprensa estava concentrada na política brasileira, uma verdadeira tempestade estava acontecendo nos mercados internacionais. O governo americano anunciou uma ampliação das recompras de títulos do Tesouro. Os juros dos títulos longos estavam pressionados. O dólar perdeu força, o ouro disparou e o Bitcoin saiu da região dos 64 mil dólares e chegou a quase 80 mil dólares. Hoje, o Bitcoin está em torno de 77 mil dólares. Isso representa uma alta de aproximadamente 20% em poucos dias. Mas a pergunta realmente importante não é por que o Bitcoin subiu. A pergunta é: o que estava acontecendo com o dinheiro no mundo? E é isso que vamos entender. O Bitcoin foi o grande destaque da semana. Vamos começar pelo protagonista. O Bitcoin começou a semana próximo a 62,9 mil dólares. Nessa sexta-feira, chegou a aproximadamente 79.500 dólares. Hoje, está na região de 77 mil dólares. Foi uma das melhores semanas do Bitcoin em anos. E não foi simplesmente uma alta especulativa. Os ETFs americanos de Bitcoin registraram entradas muito fortes. Somente em 19 de agosto, os ETFs Spot de Bitcoins receberam aproximadamente 517 milhões de dólares, o maior fluxo diário desde maio. Isso é extremamente importante, porque existe uma diferença entre pessoa física comprando Bitcoin comprando Bitcoin em corretora e o capital institucional entrando através dos ETFs. Quando grandes volumes institucionais começam a entrar, o mercado passa a ter uma outra dinâmica. O Tesouro Americano tem a ver com o Bitcoin? Aqui está uma das histórias mais importantes da semana. O Tesouro Americano anunciou que pretende aumentar significativamente as recompras de títulos de longo prazo. As operações que tinham limite de aproximadamente 2 bilhões de dólares poderão passar para pelo menos 4 bilhões por operação. Um anúncio provocou quedas no rendimento dos treasuries e enfraquecimento do dólar. E imediatamente o mercado começou a buscar ativos mais escassos, como ouro, Bitcoin e commodities, e outros ativos de risco. E é aqui que começa a ficar interessante, porque o mercado está discutindo se isso representa apenas uma operação técnica de gestão da dívida ou se estamos diante de algo maior. A grande pergunta é diante de uma nova forma de expansão monetária? Tecnicamente, recomprar títulos do Tesouro não é a mesma coisa que quantitative easing, o famoso QE. Mas existe uma questão econômica importante. Quando o governo americano começa a intervir cada vez mais no mercado de títulos para controlar a liquidez e os juros, o investidor começa a perguntar: até onde o governo está disposto a deixar o mercado determinar o preço da dívida? Esse debate ganhou força durante a semana e existe uma consequência possível. Se os governos continuarem aumentando dívida e encontrarem dificuldades para financiar essa dívida a juros elevados, a pressão para manter as condições financeiras mais fáceis aumenta. E é exatamente nesse ambiente que ativos de oferta limitada começam a ficar interessantes, como o ouro e o Bitcoin. A dívida dos Estados Unidos passou de 40 trilhões. Agora vem outro número gigantesco. A dívida americana ultrapassou a faixa dos 40 trilhões de dólares. E o problema não é simplesmente o tamanho, é o custo para carregar essa dívida gigantesca. Quanto maiores os juros, maior a conta de juros do governo. E quanto maior essa conta, maior a necessidade de refinanciamento. É um círculo que merece muita atenção. E existe uma ironia aqui. O país que emite papel moeda de reserva no mundo também está enfrentando uma dívida que cresce em velocidade impressionante. Isso não significa que o dólar vai deixar de ser a principal moeda mundial amanhã, mas significa que o sistema financeiro global está ficando cada vez mais sensível à política fiscal americana. E o dólar sentiu
Depois do anúncio do Tesouro, a moeda americana perdeu força nos mercados internacionais. No Brasil, o dólar chegou a cair para aproximadamente R$ 5,17 na quarta-feira. E aqui está uma conexão que pouca gente faz. Quando o dólar enfraquece e a liquidez aumenta, ativos como Bitcoin e ouro tendem a receber atenção. Isso não significa que Bitcoin simplesmente sobe porque o dólar cai, mas existe uma relação importante entre liquidez global, dólar, juros, ativos reais e ativos escassos. Essa é uma discussão que vai ficar mais importante. O ouro continua sendo um grande ativo de proteção monetária tradicional, mas o Bitcoin tem uma característica que nenhum governo consegue alterar. Sua oferta é limitada pelo protocolo. Não existe uma reunião do governo americano que possa decidir imprimir mais de 5 milhões de bitcoins. Não existe ministro da Fazenda, tal como o nosso, que possa emitir Bitcoin. Não existe banco central que possa aumentar sua oferta discricionariamente. E é justamente essa característica que começa a chamar a atenção em um mundo de dívida pública crescente. Ray Dalio volta a alertar sobre a dívida. O grande investidor Ray Dalio voltou a chamar a atenção para o problema de endividamento e recomendou diversificação em ativos como ouro e Bitcoin. A tese é simples. Quando governos acumulam dívida excessiva, o investidor precisa pensar em proteção contra a perda do poder de compra das moedas. E isso não é uma questão de contra ou a favor de determinado governo. É matemática. Se a dívida cresce mais rápido que a capacidade do pagamento, alguém precisa pagar a conta. E existem algumas formas de arrecadar. Mais impostos, menos gastos, crescimento econômico ou a inflação e perda do poder de compra da moeda. A história mostra que governos frequentemente preferem a última alternativa, quando as outras se tornam politicamente difíceis. Os juros do Treasuries estão dando um recado. Outro fator fundamental, o rendimento da Treasury de 10 anos está na região de 4,7% e o título de 30 anos chegou a aproximadamente 5,3%, um nível extremamente elevado para os padrões recentes. Isso importa, porque a Treasury é a referência do sistema financeiro mundial. Se o título americano de longo prazo paga mais, todos os outros ativos precisam competir com ele: imóveis, ações, crédito, mercados emergentes, Bitcoin, tudo. Por isso, o mercado de Treasuries é talvez mais importante hoje do que o próprio mercado acionário americano. Jackson Hole pode ser o grande evento. E agora vem a próxima bomba. Na próxima semana acontece o tradicional simpósio de Jackson Hole. O mercado estará atento à comunicação do Federal Reserve e a questão é: o Fed vai sinalizar corte de juros ou vai manter uma postura mais dura contra a inflação? Isso pode mexer com Bitcoin, ouro, dólar, Nasdaq, Treasuries e mercados emergentes. Portanto, se você investe, marque essa data. Nvidia pode mexer com o mercado também. Outra notícia importante da semana: resultado da Nvidia. A empresa se tornou um dos principais símbolos da corrida mundial pela inteligência artificial. E o mercado está precificando expectativas enormes. Se a Nvidia apresentar resultados excepcionais na próxima semana, pode reacender o entusiasmo pelas ações de tecnologia. Se decepcionar, por outro lado, podemos assistir a uma correção importante no setor. E isso importa para o Bitcoin, porque existe uma relação entre apetite por risco, tecnologia e criptomoedas. O petróleo continua sendo grande risco geopolítico. Agora vamos ao Oriente Médio. A tensão entre os Estados Unidos e Irã continua influenciando o preço do petróleo e o mercado continua monitorando o Estreito de Hormuz. Se houver uma interrupção significativa do fluxo de petróleo naquela região, o impacto será global. O petróleo ficará mais caro e significa inflação maior, transporte mais caro, produção mais elevada e pressão sobre bancos centrais, ou seja, uma guerra no Oriente Médio pode acabar influenciando a taxa de juros brasileira. É assim que a geopolítica entra na sua carteira de investimentos. Trump e Lula voltam à mesa de negociações. No Brasil, uma das notícias mais relevantes foi a conversa entre Lula e Donald Trump. Os dois presidentes conversaram por telefone sobre as tarifas americanas
e sobre as tarifas americanas em cima dos produtos brasileiros. Trump propôs uma reunião entre representantes dos dois governos para tentar avançar nas negociações. Isso é importante, porque uma guerra comercial entre Brasil e Estados Unidos não produz vencedores facilmente. Empresas brasileiras perdem mercado, empresas americanas perdem fornecedores, consumidores pagam mais e a eficiência econômica diminui. Tarifa é, no fim das contas, o imposto sobre o comércio. Brasil, o mercado deu um recado. Enquanto a política discutia tarifas, o mercado brasileiro começou a reagir. O Ibovespa interrompeu uma sequência de 11 sessões de queda e avançou cerca de 0,9% na quarta-feira. O dólar caiu para 5,17. Na sexta-feira, o Ibovespa teve uma forte alta e o dólar fechou próximo a R$ 5,14. Mas eu não interpretaria isso como uma mudança definitiva de tendência. O mercado brasileiro continua extremamente sensível a fiscal, juros, eleição, fluxo estrangeiro e cenário internacional. O problema fiscal brasileiro continua. Aqui está um ponto que merece mais atenção do que briga política do dia a dia. O Brasil pode ter crescimento econômico razoável durante algum tempo, mesmo com problemas fiscais, mas existe uma conta muito maior. Quanto maior o gasto público e maior a dívida, tende a ser o prêmio exigido pelos investidores. E prêmio de risco maior significa juros maiores, menos investimento, crédito mais caro e menor crescimento potencial. O mercado não precisa gostar ou desgostar de um governo, ele simplesmente cobra mais caro quando percebe mais risco. A economia brasileira pode ter um 2027 muito difícil. Um alerta importante veio do economista Mansueto Almeida. Segundo a análise publicada nessa semana, 2027 pode ser um dos anos mais difíceis para a economia brasileira desde a pandemia, com expectativa de desaceleração significativa da atividade. E isso precisa ser observado, porque o problema não é apenas o PIB de um trimestre, é a capacidade do Brasil crescer sem depender permanentemente de expansão dos gastos públicos. Se eu tivesse que resumir essa semana em 5 pontos, seriam estes. Número 1. A dívida americana passou dos 40 trilhões de dólares. Número 2. O Tesouro americano ampliou as recompras de títulos longos. Número 3. O dólar perdeu força e os juros longos continuam sendo observados de perto. Número 4. O Bitcoin subiu aproximadamente 20% durante a semana e chegou perto dos 80 mil dólares. Número 5. O mundo continua enfrentando riscos geopolíticos que podem manter a inflação de energia elevada. E esses 5 pontos estão conectados. O painel dos mercados. Agora, o nosso painel. Bitcoin, aproximadamente 77.200 dólares. Ibovespa, aproximadamente 72 mil pontos no fechamento de sexta-feira. Dólar, aproximadamente 5,14. Treasury de 10 anos, aproximadamente 4,7. E Treasury de 30 anos, 5,3. O petróleo Brent, acima de 90 dólares. O ouro, próximo das máximas históricas. O Bitcoin terminou a semana com uma valorização extraordinária, enquanto o ouro e ativos de proteção também ganham força. Mas qual é a grande história por trás disso tudo? A grande história não é Lula, não é Trump, nem sequer é Bitcoin. A grande história é dinheiro e dívida. Governos do mundo inteiro acumulam níveis gigantescos de endividamento. Ao mesmo tempo, os bancos centrais tentam combater a inflação sem provocar uma recessão. E os investidores estão começando a procurar alternativas, como ouro, imóveis, commodities, ações e Bitcoin. É por isso que eu acredito que devemos prestar cada vez mais atenção ao barulho político, menos atenção ao barulho político e cada vez mais atenção aos números, porque no final a matemática sempre cobra a conta. Essa foi a principal história econômica da semana. O Bitcoin saiu da região de 63 mil dólares e chegou perto dos 80 mil. O dólar perdeu força, o ouro subiu, o Tesouro americano aumentou suas recompras de títulos e a dívida americana ultrapassou 40 trilhões de dólares. Os juros longos continuam elevados. O petróleo permanece pressionado pela geopolítica. E o Brasil continua, não sei até quando,
tentando equilibrar crescimento, inflação, dívida e juros. Na próxima semana, 3 assuntos serão fundamentais: Jackson Hole, Nvidia e principalmente o comportamento do mercado de títulos americanos, porque é ali que está o verdadeiro coração do sistema financeiro internacional. E se os investidores começarem a perder confiança na capacidade dos governos de controlar suas dívidas sem destruir o poder de compra das moedas, ativos escassos como Bitcoin podem ganhar ainda mais importância. Eu sou Eduardo Medeiros e aqui nós não vamos falar apenas de manchete repetida. Vamos tentar entender onde está o dinheiro e para onde ele está indo. Toda semana nós teremos vídeos novos. Eu agradeço a sua atenção e até a próxima semana. Um abraço!